Olá para você, hoje a gente começa mais um OCP Saúde. A gente tem uma novidade para trazer para Jaraguá do Sul. A gente já está aqui com a doutora Márcia e a doutora Débora, sejam muito bem-vindas. A gente vai falar Obrigada. hoje da Odonto Avante. Mas primeiro, bem-vindas e obrigado por estar aqui com a gente. Obrigada. Muito obrigada. E eu já quero que vocês apresentem para a gente o que é a Odonto Avante. Tá chegando em Jaraguá do Sul, já tem um tempinho aqui e que vai oferecer diversos serviços aqui para a população, né? É isso mesmo. Então, a Odontavante, ela é uma clínica que fica localizada sempre dentro das lojas Avan. É uma clínica que é uma franquia, né? Tudo começou ali em Balneário Camboriú e agora se estendeu até Jaraguá do Sul. Então, essa ideia de parceria com a Avan, né, nos traz ali um mercado bem sólido, né? Então, essa parceria com a Avan nos proporcionou vários benefícios que também vamos poder passar para os pacientes. O que são esses benefícios? Nós trabalhamos com materiais de excelência no mercado, desde o implante odontológico até os produtos de harmonização orofacial. Então, nós temos homologação com essas marcas aqui no Brasil. Então, todos os nossos pacientes vão estar recebendo esse atendimento com esse tipo de material. Então, a gente não tem, eu vou usar X material, né? Não. Sempre vai ser os implantes da Neodent, que é da S-Trauma, uma empresa suíça, e sempre os produtos de harmonização são da Galderma, né? Então, a gente trabalha ali com esse padrão. Então, uma franquia, ela trabalha com esse padrão. Isso que nos chamou a atenção, nos fez ter vontade de ter essa unidade. Trabalhar com padrão, para oferecer o melhor. Então, essa parceria com a Avan faz com que a gente possa estar passando isso para o paciente de uma maneira que fique mais acessível também ao paciente, né? Tenha condições melhores para o paciente conseguir fazer o que ele necessitar de tratamento odontológico ali na clínica. E que legal essa ideia, né, de trazer sempre dentro da Avan, né? Assim como existe outra cidade, aqui em Jaraguá também vai seguir esse mesmo padrão, que é um lugar onde a gente sempre tem clientes, sempre tem gente passeando. Isso. É um lugar bem estratégico, né? Sim. A gente sempre fala que a gente está num ponto estratégico, né, Débora? A gente está bem ali do ladinho da escada rolante, ali na subida. Então, estamos bem localizados. Ali a Van conta com estacionamento próprio, coberto, é gratuito, né? Então, você vai ao dentista, não tem que se preocupar onde é que você vai deixar o seu carro, já tem um local ali certinho, vai ficar seguro o seu carro. Quer fazer um lanche depois? Tem ali o Subway, tem ali o outro que eu não cafezinho, lembro o nome. tem ali, né? Um café. Faz uma compra na Van que tem de tudo, né? Sim. E já aproveita ali esse embalo e vai no dentista também. Doutora Débora, vocês já se conheciam? Conta pra gente como é que foi essa união. Sim, a gente se conheceu há um tempo atrás, trabalhamos juntas, né? Quando eu administrava uma clínica odontológica, a Márcia trabalhou comigo como dentista. Aí depois a gente seguiu outros rumos, cada um pro seu lado. E aí depois resolvemos nos unir novamente e fazer aí a Odonto Avante dentro da Van para poder tocar tudo junto. A gente está no início, mas quanto tempo durou esse preparo para a gente ter, né, desde quando vocês tiveram a ideia até a inauguração? Acho que 1 ano, né? 1 ano. Começou exatamente essa ideia em março, abril do ano passado, a gente começou 2023. A conversar as obras em setembro, inauguração em abril. Abril desse ano. Olha, a gente pensa que é fácil, mas né, um ano de preparo aí, né? Obras, né? Obra sempre vai ter seus percalços, né? Seus altos e baixos, às vezes dá uma atrasadinha ali, então acabou que finalizamos mais ou menos com 1 ano depois de começar o planejamento. Eu sei que vocês oferecem lá várias especialidades, né? Sim. Mas, por exemplo, o que vocês acham com o perfil da cidade que mais vai ter procura? Qual o serviço que mais vocês vão estar atendendo ali? Olha, a gente nota que tem bastante procura de implantes, né, doutora Débora? Então, assim, tem muitos pacientes que precisam de implantes dentários, né? Pacientes que, de uma idade, vamos por aí, faixa etária de 50, 70, que antigamente a odontologia era um pouco mais mutiladora, era mais extração mesmo, né? Então, os pacientes vêm carregando já esse problema de ausência aí de dentes, de um elemento, ou às vezes da arcada toda. Então, a gente nota bastante essa procura por ter os dentes fixos, né, para essa substituição. A gente também tem bastante procura de paciente de pediatria, que a doutora Débora tem, de paciente que quer fazer uso de aparelho, ortodontia, né. Então, fica mais com a parte infantil, então, doutora? Isso, fica mais com a parte infantil. E também a clínico geral, adulto, principalmente são os pacientes que têm bastante receio do atendimento odontológico, tem bastante medo. A gente proporciona lá um espaço e um ambiente mais tranquilo,
mais sereno, né? Tanto que o paciente pode escolher se ele quer assistir alguma coisa na TV para se sentir mais confortável, porque muitas vezes o paciente adulto foi uma criança que teve algum trauma no dentista. Então lá a gente faz esse atendimento bem humanizado. A senhora né? falando isso aqui, eu tô lembrando da minha irmã. Meu Deus, a minha irmã era horrível. Quando a gente ia pra dentista, uma vez ela precisava fazer uma extração. E aí ela começou a gente entrou no consultório, as crianças todas quietinhas, com as mães, né? Tudo bonitinho. Aí a gente entrou. Ela fez um escândalo lá dentro, ela chamava polícia, eu quero a polícia. Quando a gente saiu, todas as crianças estavam chorando. E a cara das mães, eu me lembro até hoje, tipo assim, olhando pra minha mãe, tipo assim, sabe? Tipo, tudo que foi da sua filha, agora meu filho tá traumatizado, não vai mais querer entrar. Então eu imagino que é muito trabalho, né, que a gente tem, ainda mais quando é criança. Tem que ter esse ambiente acolhedor, né? Porque a criança já tem medo, né? Falou dentista, já fica com medo, né? Isso, é verdade. Eles vêm bastante receosos, assim. Então, já o atendimento desde a recepção até lá dentro do consultório, a gente tenta fazer com toda a tranquilidade. Então, a gente lá tem um ambiente já com a musiquinha mais calma, mais tranquilo. Sim. Então, a gente recepciona ele já na tranquilidade. Leva para o consultório, tem toda uma conversa numa primeira consulta. Então, a primeira avaliação vai conversar com o paciente, saber o que ele tem de medo, qual que é o receio dele, o que aconteceu lá na infância que trouxe esse medo para o paciente adulto. E a criança também, quando eles são maiorzinhos, eles já falam, né? Ou a mãe já comenta. Passou por uma situação desagradável num outro momento e não quer mais ir no dentista. Então, a gente eu tive, né? Então, assim, pacientes que depois relataram, não, agora eu tenho dentista, eu vou no dentista, tá mais tranquilo. Então, as crianças, elas acabam criando confiança, vão ser adultos que não vão ter tanto trauma e tanto receio de ir ao dentista. Então, fica mais tranquilo. Essa confiança é muito importante, né? Porque tentar tirar o trauma é mais difícil, mas a gente consegue, né? Sim. Passar essa confiança é importante. Mas também é importante quando aquela criança tá indo pela primeira vez, né? Tipo, o primeiro ambiente dela ali. Primeiro contato. O primeiro contato dela com o dentista. Então, tipo, é importante também saber como tratar aquela criança, né? É importante os pais saberem quando levar a criança para fazer o atendimento odontológico. Nasceu o primeiro dentinho, já pode estar levando para a criança se ambientalizar com aquele ambiente odontológico, né? Com o profissional. E também passar instruções aos pais, né? Como escovar o dente, como usar o fio dental. Que aí essa criança, ela não vai chegar a ter problemas futuros, não vai passar por um trauma de dor. Porque o que as pessoas têm mais receio, querendo ou não, é a agulha que a gente tem que usar para fazer anestesia. Então, para não chegar a esse fim, a gente trata a prevenção antes. Educação e prevenção em primeiro lugar. Conseguiu fazer isso logo no início, não vai ser um adulto que vai ter trauma. Claro que acontece de vir as crianças que já têm trauma porque já passaram por um procedimento no qual não foi agradável. Então, aí tem que tentar reverter a situação. Então, tem que ser todo com uma calma, né? Toda uma habilidade ali para passar confiança para o paciente. Às vezes, na primeira consulta, não se trata, não faz o tratamento, né? Não trata a dor do paciente naquele primeiro momento. E sim num segundo momento, quando ele já criou confiança. Então, aquele primeiro momento é mais para conhecer, né? Para saber o que vocês vão fazer naquele caso, né? E como a senhora falou, deixar a pessoa mais à vontade para um próximo momento, né? Porque se já de primeiro ela já vai ficar com medo e fica difícil ela depois querer voltar, né? Sim, é verdade. Com certeza, se precisar fazer o procedimento, tem que ser feito imediato, a gente vai fazer. Mas a gente vai tentar fazer da melhor forma possível. Como a gente trabalha com ótimos materiais ali que a gente tem de qualidade, então a gente vai estar tratando, conversando com a mãe, explicando antes, né? Preciso ver o caso, conversa, decide o que vai ser feito. E aí tenta fazer com que seja o melhor possível naquele dia. Que legal. E o que vocês vão oferecer, por exemplo, é sempre um tratamento mais particular ou vai ter convênio, para quem está assistindo a gente entender na hora de procurar ali vocês? Nós trabalhamos uma clínica particular, né? A gente trabalha assim com um parcelamento legal, né? A gente consegue fazer ali em boleto, a gente consegue fazer também parcelamento em cartão de crédito, né? Então a gente consegue estar disponibilizando ali para o paciente, né? Um número de vezes, dependendo do tratamento que ele vai ter que realizar, às vezes é um
tratamento que é um pouco mais oneroso, tudo mais, né? Outras vezes até mesmo não seja tanto, mas o paciente precisa, não tem problema. A gente consegue fazer esse parcelamento, não tem um mínimo. Tem que ter valor X para parcelar. Não precisa, a gente consegue. A gente também trabalha com uma tabela que a gente consegue dar um certo desconto para o paciente, assim, né? Dependendo do que o paciente estiver precisando, o que ele estiver buscando, a gente consegue, às vezes, repassar esse desconto ao paciente. Porque às vezes acontece do paciente não procurar atendimento ou por medo ou por receio, por achar que o tratamento dele vai ser muito caro, né? Sim. Aí às vezes passa em frente de uma clínica, um lá que é bonito na frente, né? Tipo assim, eu não vou ter condições de pagar meu tratamento, né? Mas não, acho que cada caso é um caso, é bom ir lá, conversar, ver o que precisa, né? E vocês vão, claro, orientar da melhor forma possível, né? Com certeza. O legal é vir nos conhecer. Porque a gente faz ali uma avaliação, a gente conversa, a gente mostra o nosso espaço, a gente explica o que o paciente precisa, a gente vê a queixa e a dor do paciente, né? Porque às vezes assim, o paciente senta ali na cadeira e a gente vê várias coisas, mas ele tem no momento uma queixa. Então a gente vai resolver aquela queixa dele e de repente ali num segundo momento a gente já vai passar todo o restante. Porque às vezes você passa tudo na primeira, às vezes o paciente acaba levando um susto, dependendo do que for, né? Mas a gente sempre chama o paciente para retornar e aí a gente está passando para o paciente tudo, né? Então é perfil, né? Porque tem paciente que chega e já diz, não, doutor, eu quero ver tudo que eu tenho para fazer e faz tudo ali para mim. A gente já chega e já monta um planejamento completo. Aí tem paciente que chega para ver uma coisa específica, né? Então, às vezes o paciente chega porque ele quer fazer uma limpeza e tá com 5 cáries. Nossa, meu Deus, eu tô com 5 cáries, e agora? Né? Então, às vezes, assim, a gente fala, tá com umas cáries, mas depois a gente vai ver, vamos resolver isso aqui e vamos levando, né? E essa maneira tem dado certo, né, doutora Débora? Sim. Às vezes é uma cárie pequenininha ali, mas tem que cuidar, porque depois, né, o problema pode aumentar, né? Com certeza. E quando a gente pega ela no início, é muito mais fácil resolver, né? Depois, assim, a evolução dela acaba sendo mais rápida, né? E aí, às vezes, o paciente tem que fazer um outro tipo de procedimento, né? A questão do implante, por exemplo, que a gente sabe que antigamente era muito mais doloroso, né? As pessoas sofriam um pouco mais. Hoje a gente já tem técnicas que mudaram muito isso, né? Que além da recuperação do pós também, acho que ser muito melhor, né? Com certeza, com certeza. Eu acredito que você ter também um profissional qualificado para estar realizando ali, fazer um tempo cirúrgico menor, boa recuperação, né? Usar bons materiais, as técnicas que existem hoje no mercado, assim, no odontológico, elas são menos, assim, como posso dizer, não invasivas, porque o implante ele é invasivo, mas elas preservam mais tecidos, né? Desde uma extração que você precisa fazer e vai utilizar aquele mesmo local para colocar o implante, já preserva, né? Tem todas essas orientações pós-operatórias, então sim, está mais tranquilo fazer hoje. E o material que é utilizado hoje para fazer o implante, ele também está bem melhor, né? Ele mudou muito também, Mudou, tem vários tamanhos. Antigamente era mais padrão, assim. Hoje em dia tem todos os tipos de tamanho de implante, né? Para todas as regiões, implantes com angulação. Então, assim, tem uma gama bem extensa aí nesse mercado de implantes, né? Porque às vezes tem uma espessura de osso que não comporta, enfim. Então, hoje em dia no mercado tem, né? E essa marca que a gente trabalha, que é a Neodentes Trauma, ela oferece todos esses tipos de componente e também a parte de enxertos, né? Então, às vezes o paciente está muito tempo sem o dente ali, ele já teve uma grande perda de osso. Ele vai precisar fazer um enxerto, né? Então, a gente já vai ter que trabalhar com isso aí também. Essa é uma coisa que a gente também frisa, porque muitos pacientes que vêm conosco, eles vêm, claro, para fazer os orçamentos e os locais que às vezes eles nem sabem que implante vão colocar, né? Então a gente sempre fala assim, fica atento para saber qual que é a marca, né? Porque às vezes é um outro implante que às vezes não tem a mesma qualidade, né? Então às vezes o paciente já não vai ter o mesmo resultado, né? Então ali a gente sempre fala, nós trabalhamos com esse, nós mostramos, né? Tudo correto, para a gente evitar aí ter algum problema futuro, né? Isso tudo reduz esses riscos futuros, né? Porque às vezes a pessoa paga algo tão caro que não vai ter uma boa durabilidade, vai gastar mais ainda, ter que refazer aquele serviço, né? Exato. E aí, tipo, é um investimento que a pessoa faz, é algo É um às vezes, sonho, né? Exatamente. Às vezes é algo que incomoda muito a pessoa, não, eu quero fazer isso, né? E você deposita confiança em alguém que às vezes, né, não é a pessoa correta, o profissional correto. E aí tem que refazer. E eu imagino que refazer um trabalho de um outro profissional dá mais trabalho ainda, né? Tem que fazer do início. Com certeza. Tudo que você tem que refazer, o retrabalho, ele é bem mais trabalhoso, né? Agora, em relação às crianças, o que a gente mais, nesses primeiros momentos que a gente já tem lá, esses 2 meses, a gente mais teve procura, assim, de atendimento? Os atendimentos, assim, realmente são pacientes que vêm para avaliar,
né? Mas que a mãe já identifica que tem uma cárie no dente, né? Uhum. Então, vem, avalia, e aí eu olho lá digo pra mãe qual os dentes que estão realmente comprometidos, Aham. né? Então, alguns passam já passou um tempo, a cárie já aumentou, já acometeu o canal, então tem que tratar o canalzinho do dente da criança. Então, aí também a gente faz esse trabalho lá na Uhum. clínica. O trabalho de ortodontia também, com as crianças também? Sim, também. Uhum. A doutora Márcia é especialista nessa Sim. área. Daí a gente faz também o trabalho de ortopedia, daí, né? Com as crianças. Aí que mexe mais na parte óssea, né? Da criança. Então, quanto antes Melhor. colocar o aparelho, fazer o uso, né? Fazer a avaliação, tem necessidade, não tem espaço suficiente para os dentes permanentes, mesmo que tenha os dentes de leite, já vai estar entrando com o aparelho de ortopedia. É isso que eu ia perguntar. Às vezes a gente pensa assim, não, ainda tem dentinho de leite, vou esperar vir os permanentes para procurar porque o dente está tudo torto. Mas não, tem o de leite ali, já pode fazer esse tratamento, né? É que assim, ó, o que acontece? É aí que mora o perigo, porque nessa fase da criança, vamos colocar ali 7, 8, 6 anos, a criança, ela tá em crescimento, certo? Então, como é que a gente trabalha? A gente trabalha com ortopedia, a gente vai mexer em osso. Nesse momento, nós vamos mexer em osso. Então, a gente vai fazer, às vezes, tem um ganho de osso em alguma região que é deficiente, né? Estimular crescimento de mandíbula ou de maxila, né? A gente consegue fazer isso nessa fase, tem um sucesso bem bacana. Às vezes, se não mexe nessa fase e só vai procurar ali que tá com uns 15, 16, 17 anos, já passou a fase, o pico de crescimento. E, às vezes, o paciente é um paciente de cirurgia ortognática, que é uma cirurgia aí que ela faz em hospital, é uma cirurgia bem dolorosa, assim, e às vezes o paciente adulto, ele não escapa daí, ele precisa fazer cirúrgico, né? Claro que o adulto também, a gente às vezes consegue fazer uma compensação dentária e fica funcional, mas mexer em osso em adulto já não tem como, assim, é bem difícil, a gente tá correndo aí contra o relógio daí, e na criança não, a gente consegue, a gente instala um ortopédico, e aí a gente ganha esse espaço que a gente precisa, vamos dizer assim, em osso, e aí a gente vai acompanhando a criança para no momento correto a gente colocar o aparelho fixo. Porque como tá ali em fase de crescimento, né, dá pra gente trabalhar com o ossinho ali, porque também ele tá desenvolvendo, né? Sim. Então é bem Ele é mais fácil. modelável, exato. Você pode direcionar o crescimento dele, né, com determinados tipos de aparelho e fica mais tranquilo, e daí mais pra frente, se tiver necessidade, dentinho muito torto, enfim, aí vai colocar aquelas pecinhas que são os brackets e usar o aparelho fixo daí. Quando tá com um dentinho de leite ainda, o aparelho, ele é diferente do adulto? É diferente, porque ele é um aparelho ortopédico que geralmente, ele não são pecinhas coladas em todos os dentes, então ele é um aparelho que a gente cimenta nos dentes lá atrás e ele vem no céu da boca, né? Vou falar de um tipo específico, por exemplo, para fazer uma expansão da arcada, né? Então esse aparelhinho, ele trabalha como? Uma chavezinha que você vai abrindo, o aparelhinho vai aumentando de tamanho na arcada ali, no céu da boca, e aí a gente vai ganhando o espaço que a gente precisa. E aí depois aquele osso que ficou separado, ele vai ter uma neoformação óssea e vai estabilizar daquele tamanho, né? Mas existem outros ali para avanço de mandíbula, enfim, tem outros tipos de aparelho, mas geralmente a ortopedia, a não ser esse fixo, tem alguns aparelhinhos móveis também, né? Então essa é a diferença aí do que a gente usa, vamos dizer assim, no adolescente, ali no adulto, né? Esse é tipo como se fosse uma prótese que você coloca, mais ou menos assim, que pega o céu da boca? Isso, ela pega o céu da boca, às vezes ela vem com um ferrinho na frente, às vezes não, né? Mas ela não, ela fica, em alguns casos, fixa, em outros casos é móvel daí, né? O paciente tira e coloca daí. Entendi. Eu imagino que para criança, assim, a mãe, o pai tem que ter muito jogo de cintura ali, né? Porque criança, tipo, não vai querer ficar com o aparelho na boca, né? Sim. A gente não, que é adulto, já entende, sabe da necessidade, né? Sim. Com a criança mais aquela conversa. Eu imagino que também o trabalho dos pais, né, que vocês devem ter também é muito importante, né? Sim, com certeza. Porque os pais geralmente é que notam isso, né? Porque dependendo da fase assim que a criança vai lá, a não ser que ela esteja sofrendo bullying, né? Que ela perceba que tem alguma coisa que não está adequada, não adequada, mas igual aos dos coleguinhas. Então, nossa, tem o dentinho muito separado, muito pra frente. Mãe, estão me chamando de dentuço na escola. Então, isso acontece, né? Ela percebe. Nesses casos que ela tem ali um pouco mais de consciência disso que ela tá sofrendo, ela é uma criança colaborativa, porque ela quer que melhore. Né? Ela quer aquela melhora. Então, ela usa, ela colabora.
né? Mas se não, sim, os pais têm que ficar em cima, tem que ficar cobrando para usar, se for um móvel, né? Uhum. Eu prefiro, assim, quando dá em criança, colocar, instalar mesmo, fixo, Aham. porque eu não dependo que ela fique colocando e tirando, porque às vezes ela esquece, ela não usa, ela perde, Sim, pode perder, quebra, exatamente. cai no chão, às vezes pode acontecer de quebrar, O então... adulto já perde, né? Tem os removíveis que você acaba perdendo, sai para almoçar e deixa ali no Em cantinho, cima fica do na mesa. guardanapo, vai Aham. embora o aparelho. Com Sim. certeza. Aconteceu. Mas É é verdade. feito uma avaliação também da criança, dependendo, que pode ter a mesma idade as crianças, mas cada uma tem uma personalidade. Uhum. Então, vai avaliar o caso e se é uma criança colaborativa que possa usar o móvel, faz o móvel. Uhum. Uma criança não colaborativa que percebe que não vai conseguir fazer o uso adequadamente, fixo. Então, dá para avaliar isso na consulta de avaliação antes de fazer o aparelho, de instalar o aparelho. Uhum. Quando a gente hoje fala em dentista, em clínica, né? Hoje se evoluiu muito, né? Do que era antigamente. E muito se fala também da parte estética, né? Vocês também vão, por esse lado, também oferecer para os clientes de Jaraguá? Sim, sim, a gente trabalha com toda essa parte estética, né? Desde o clareamento, que é o, vamos dizer assim, o inicial, começa tudo por uma limpeza e um bom clareamento. Aí depois disso a gente vai fazer trocas de restauração, se necessárias, facetas, vamos trabalhar com as facetas tanto em resina, como as facetas em porcelana, toda essa parte de prótese, né? A parte de harmonização também, né, doutora Débora? Os preenchimentos, né? Preenchimento labial, botox, lipo de papada, esses fios de sustentação que estão usando hoje ali para dar um lifting, assim, né? Então a gente tem um especialista em harmonização orofacial, que é o Dr. Pedro, ele vem, ele avalia o paciente, vê certinho tudo que vai precisar, né? Então, sim, vamos para esse segmento também, né? Em todas as áreas aí. Às vezes a pessoa vai fazer um tratamento ali, mas também já quer também dar uma mexida aqui, outra ali, alguma coisa que incomoda ela, né? Às vezes a questão, por exemplo, da própria bochecha, às vezes a pessoa quer dar um mento, uma lá, ela acha que está incomodando ela, já aproveita e faz a avaliação, pode fazer no mesmo dia também, né? Não tem problema, faz uma, já faz a outra, não tem problema. Bem tranquilo, a gente faz tudo junto, a gente vai otimizar o tempo do paciente, né? E vocês percebem também que cresceu muito a procura pelos homens também, né? Em cuidar um pouco mais dessa parte estética também. Agora tá bem no começo, né? Mas eu imagino que vocês, como já têm essa experiência, como é que tá essa questão da procura dos homens se cuidar mais? Eu noto que tem bem mais, né, doutora Débora? Mais do que foi normalmente. Mais, assim, né? Hoje, por exemplo, hoje de manhã eu tava fazendo uma limpeza no paciente, aí a gente comentou do clareamento, ele, nossa, eu sempre quis fazer, vamos fazer. Então, assim, os homens, eles têm também a vaidade deles, eles, né, querem se cuidar, querem fazer um clareamento, às vezes fazer um botox, né, por que não? Não é só do público feminino, então Que tem a gente chama sim de essa botox procura. preventivo, né? Botox preventivo, ele começa a partir dos 25 anos, mais ou menos, né? Então, sim, tem sim a procura. Fazer um preenchimento, às vezes, né? De mento aqui, né? Dessa Hoje região. a maioria dos homens querem fazer aqui, né? Essa região aqui do ângulo da malac, a mandíbula, gente chama, né? assim. Mandíbula, né? Querem fazer a mandíbula para deixar bem desenhado, bem marcadinho, né? assim, Marcado, né? Tá bem na moda, né? Tá bem na moda, é verdade. Agora, uma coisa que eu queria perguntar para vocês. Às vezes a pessoa vai na moda, vai na onda da moda. Eu quero fazer isso, quero fazer aquilo. Às vezes quer fazer um monte de coisa. Só que às vezes a pessoa não percebe que tem coisas que ela nem precisa fazer, né? Que eu imagino assim, que o bom profissional, ele não vai fazer tudo aquilo que o paciente quer, né? Ele vai conversar com o paciente. Vocês também têm esse trabalho de conversar com as pessoas, de saber, olha, isso aqui você precisa, isso aqui talvez não, ou talvez um pouco menos. É tipo um preenchimento labial, por exemplo. Às vezes a pessoa quer colocar muito, às vezes nem precisa, né? Sim. Às vezes só um toque ali já vai dar uma diferença, né? Tem esses casos também? Sim, acho que tudo você tem que saber dosar, você tem que ver o perfil da pessoa, né, doutora? Porque tem um perfil de paciente que gosta de um lábio grande. Eu acredito que cabe ao profissional dizer, olha, vai ficar mais natural assim, talvez um pouquinho mais. Se colocar demais vai ficar um pouquinho exagerado. Acho que é legal tá passando isso pro paciente, né? Ele que vai fazer a decisão. Mas saber que até determinado ponto fica legal, se passar um pouquinho daquilo, talvez não fique tão harmônico, né? Deixar o paciente ciente de tudo isso, né? Não só também nessa área de preenchimento, mas às vezes, né? Nessa parte dental também, né? Às vezes o paciente clareamento, faceta, enfim, às vezes coisas que
talvez não caibam naquele Uhum. momento, ou, enfim, né? Tem que saber dosar, tem que saber Acho que passar. quanto mais natural, melhor, né? Quanto Sim. mais natural, fica melhor pro paciente, né? Uhum. Às vezes você vê algum paciente com faceta, alguma coisa assim, aquele dente muito branco, né? Da cor do papel, tipo assim, você vê que não é natural. Chama mais atenção não por ser bonito, porque tá estranho, né? É. Então, tipo, eu acho que quanto mais natural vai ser melhor. Sim. Mas já que eu tô comentando sobre as facetas, a gente tem hoje uma procura muito grande também disso, né? Tem as de porcelana, tem aquela que a gente faz com a resina, né? Que é a resina composta, eu acho o nome, né? Isso. Onde você vai fazer cada dentinho ali, né? O que hoje é mais seguro para o paciente? Porque eu lembro que antigamente algumas pessoas desgastavam bastante o dente para fazer, né? Hoje em dia não precisa mais isso, né? Não, hoje em dia não precisa, assim, a parte de resina, geralmente, assim, você vai avaliar se o dente do paciente, ele tem espaço para acomodar aquela camada de resina sem nenhum desgaste. Então, tendo ali aquele espaço, é um dente que é muito escurecido, por exemplo, tratou o canal, bateu, ficou bem escuro, né? Uhum. Vai precisar, talvez, fazer um desgaste naquele dente, mas normalmente, quando faz resina, tem o espaço para colocar o material sem precisar ficar desgastando o dente, Uhum. tá? A faceta também é mínima coisa, é menos, acho que de 0,5, uma coisa assim, é um desgastezinho mínimo só para a peça poder encaixar, né? E aí tem as coroas, né? As coroas daí não, as coroas geralmente são dentes que são mais destruídos e aí realmente o paciente fica com aquele dente bem curtinho e aí vem aquela coroa toda do laboratório, a peça, e aí é cimentado, mas aí são exceções, o paciente já outra situação, veio com o dente daquele jeito. Mas no geral, assim, você vai fazer resina ou a faceta em porcelana, é pouco desgaste, a resina normalmente não precisa. Uhum. E a durabilidade, a faceta de porcelana ou a de resina? Qual que é mais durável? Ou hoje em dia dá pra gente manter o mesmo nível? Eu acho que dá pra manter o mesmo nível, assim, porque o que acontece na de resina? A de resina tem que ter polimento adequado, né? Então o paciente vem fazer, e ele tem que fazer acompanhamento periódico ali, né? 1 ano, tudo mais, pra fazer o polimento. Porque o que acontece no manchamento de resina é quando não faz um polimento adequado, ela começa a infiltrar nas marginais, vai ficar escurecida. Então se o paciente tem esse cuidado de vir, de fazer o polimento, o dentista avisar, ela tem uma longevidade maior. Uhum. Né? Então a gente trabalha com isso, tem trabalhos que duram 10 anos tranquilamente, que às vezes é difícil precisar fazer trocas, faz um polimento, né? Dá uma ajustada e ela segue bem. Olha, interessante, então quer dizer que a resina ela também pode escurecer se você não tiver os cuidados adequados, né? O polimento adequado feito pelo dentista. Um acompanhamento, né? Tá sempre acompanhando. Então, quando a gente fala pro paciente assim, precisa estar em acompanhamento do dentista de 6 em 6 meses, por exemplo. Tem paciente que precisa mais tempo, paciente que precisa menos tempo. Depende muito da higienização do paciente também. Então, vai procurar o atendimento, vai avaliar o caso do paciente. Precisa de, por exemplo, 6 em 6 meses vir fazer a limpeza, né? Profilaxia, fazer o polimento das facetas, quem tem uso de faceta. Então, tá sempre em acompanhamento. Então, vai estar ali sempre com o dentista. Claro que vai acontecer casos de que o paciente não procura, não faz as manutenções, não tá procurando, né, ajuda ali para manter as facetas, com certeza elas não vão ter uma durabilidade igual se tiver com aquele paciente que tem todo o cuidado, né? Tá indo fazer as avaliações todo semestre. E hoje esse tratamento com as facetas, ele também tá mais acessível, que eu lembro que antigamente uma era muito cara, né? Hoje em dia você já consegue colocar mais unidades ali, tipo... Geralmente você coloca 10 em cima, né? 10 superior, 10, né? E hoje ficou bem mais acessível para as pessoas, né? Sim, hoje tem mais acessibilidade. Também a gente trabalha com a facilidade de parcelamento também, que vai facilitar para o paciente estar fazendo, né? E aí sair de lá com um sorriso como gostaria, né? É muito um sonho. Muitos pacientes é um sonho ter um sorriso bonito, né? A estética, porque é a nossa porta de entrada, nosso sorriso. Então a gente faz um bom trabalho, passa para o paciente todas as orientações e também faz esse parcelamento facilitado. E teve paciente, eu acho, que já fez aquele clareamento, mas não clareou da forma como queria. Tipo, não, agora eu vou para faceta porque aí vai clarear de verdade. Eu sei que vou sair dali com o dente mais claro. Né? Tem muito isso também, né? Como a senhora falou, é sonho, né? Já teve algum paciente, por exemplo, que quis colocar faceta, mas chegou lá, não, olha, antes da faceta a gente vai precisar fazer um tratamento de aparelho. Porque às vezes o dente tá mais tortinho, porque eu sei que muitos dá para ajeitar ali na hora da faceta, né? Você consegue. Mas às vezes não, né? Precisa ir pro aparelho. Precisa ir pro aparelho. Então, assim, o aparelho, muitas vezes, o tratamento ortodôntico, ele é a porta de entrada dos outros, né? Por quê? Eu preciso fazer um implante. Perdi um dente já faz 3 anos.
Aí já teve todo um desarranjo na mordida, que você precisa abrir um espaço, adequar aquele meio, né? Para poder depois entrar o implante. Faceta. Tem como fazer sem o aparelho? Até tem, só que às vezes você vai precisar fazer um desgaste, o dente tá muito tortinho, muito virado, e eu quero que ele fique retinho, então eu vou ter que passar uma broca, desgastar bastante, aí venho com a faceta. Com o aparelho a gente desentorta esse dente, deixa ele certinho, e aí coloca a faceta depois. Se esse for o desejo do paciente. Mas às vezes, assim, você faz o tratamento ortodôntico, tudo fica tão harmônico, depois um clareamento, que talvez o paciente não queira mais. Eu já vi casos se assim. não tiver a necessidade, né? Então, a gente trabalha com isso sim. Geralmente o aparelho é a porta de entrada. Ali a gente trabalha com 2 tipos de aparelho, né? A gente usa o aparelho autoligado, que é aquele que não vão aquelas borrachinhas. Então, é um aparelho que ele trabalha mais rápido, principalmente início de tratamento, quando a gente tem que desentortar mais os dentes, porque aquelas borrachinhas coloridinhas ali, as crianças gostam, os adolescentes gostam, mas o que ela faz no início de tratamento? Ela dá uma travada, ela funciona como se fosse um freio no fio do aparelho, né? Então, quando a gente precisa fazer um nivelamento e desentortar os dentes, ela atrapalha. Aí já o autoligado não, a gente ganha tempo com ele. Então, a gente trabalha com o autoligado e com aqueles aparelhos invisíveis, né? Aqueles móveis que o paciente pode ter a facilidade de tirar para higienização e para alimentação. Né? Então, só não pode esquecer por aí, né? Ficar de olho. Não pode esquecer por aí. Porque não dá, né? Ficar esquecendo. Porque esse daí você também troca ele, né? Se eu não me engano, há quanto tempo? Cada semana? Depende de cada caso. Tem paciente que troca cada semana, cada 15 dias. Isso varia de acordo com o tratamento dele. Legal. Doutora Márcia, doutora Débora, eu queria que vocês falassem para quem está acompanhando a gente agora onde encontrar, né? Eu sei que é na Van, mas é daqui de Jaraguá do Sul. Vamos passar o endereço certinho, as redes sociais para quem está acompanhando ir lá fazer essa visita para vocês. Então, a nossa clínica fica situada dentro da loja Van, da Avenida Prefeito Valdemar Gruba, na Vila Lalau. Tá? A nossa rede social, o Instagram é @odontoavantejaraguá. Jaraguá só no Instagram, só Jaraguá. Se colocar Odontoavante já vai encontrar. Já vai aparecer, Ou se colocar dentista Jaraguá, a gente também já aparece. Também tá lá. Tá certo. Eu quero agradecer muito a participação de vocês aqui, foi muito legal essa conversa. Vou fazer uma visita lá para vocês. Com certeza, vai ser um prazer. E aí a gente vai divulgar também aqui, vou bater uma foto lá com vocês. Sempre gosto de visitar e tirar foto e registrar, né? Sim, legal. Que é importante. Muito obrigado, desejo muito sucesso. Tá chegando em Jaraguá do Sul, mas que tenha muito sucesso, muitos pacientes e muitos casos de sucesso também lá para vocês. Obrigada pela oportunidade. Imagina. Esse foi o OCP Saúde. Até a próxima.